lá. Muito bom. Olha, os demais que estão entrando, eu fiz um convite aqui para a gente ver de onde é que você... Coloquem aqui no chat ainda quem não colocou para a gente, cidade, estado, de onde é que vocês estão. Olha, tem bastante gente de Brasília, hein? Que legal. Muito bom. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Jane. Oi, Ellen. Boa noite. Coloca aqui no chat pra gente de onde é que vocês estão. Olha, mais gente de Brasília. Daniele, Márcia, tá embaixo, colocou aqui. Olha, Teresópolis, Rio. Bom, Rondonópolis. Eita, quero ver mais aqui lugares desse Brasil. De onde é que estão? Muito boa noite. Estou terminando de aceitar aqui as outras pessoas que estão na sala. Já estamos com 40 participantes. Sejam bem-vindos. Ó, fiz um convite aqui, ainda tem muita gente que não colocou cidade e estado, onde está aí nos prestigiando. Coloca para a gente aqui no chat, por favor. Vamos deixar essa tela bem cheia, bem bonita. Muito bom. Sejam bem-vindos. Mais um minutinho, a gente já dá início. Luciana não ouve. Elis, eu vou te pedir para chamar a Luciana Galdino, por gentileza, no chat privado, para poder apoiá-la. Olha só, temos alguém do Texas, dos Estados Unidos, olha só que legal. Welcome. Muito bom. Boa noite. Ó, vamos ver. Maceió. Coisa boa, a Luciana já está ouvindo aí, então, ó. Luciana, bem-vinda. Sou apaixonada por Maceió, trabalhei lá há bons anos da minha vida. Delícia. Bauru, São Paulo, também trabalhei em Bauru. Trabalhei 1 ano em Bauru. Que coisa boa. Sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Lá, Pastor Rocindes, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos ver isso aqui. Olha só, tela está enchendo, tela está enchendo. Mais Brasília. Olha, mais Brasília. Boa noite, Valéria. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início, então, à nossa live de hoje, que tem como tema os desafios educacionais no mundo globalizado e a cosmovisão cristã. Oficialmente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para nós, aqui da União Evangélica, é um grande prazer recebê-los. Gonçalves, juntamente com o Carlos, que já vocês vão conhecer, somos os responsáveis pela pós-graduação Lato Sensu aqui da Uni. Preparamos durante um bom tempo esse conteúdo para vocês, é um tema que está urgente, precisamos conversar, precisamos debater, e posso garantir para vocês que a nossa noite será muito prazerosa, será muito, mas muito boa mesmo, vocês terão uma excelente experiência com aquilo que nós estamos promovendo aqui para vocês e o que já foi preparado com muito carinho. Bom, antes de mais nada, quero convidar aqui para a abertura oficial o pastor Eliel, que vai se apresentar para vocês e falar um pouco mais de como será a nossa noite. Pastor Eliel, fica à vontade. Olá, boa noite, que prazer, que honra falar com vocês. Hoje eu tenho o grande privilégio, mas também a grande responsabilidade de representar aqui o nosso presidente, Dr. Augusto César Rocha Ventura, presidente da Associação Educativa Evangélica e chanceler da universidade, e representando também o Dr. Carlos Rássel Mendes da Silva, nosso magnífico reitor da Universidade Evangélica de Goiás, Unievangélica. Nós sentimos muito honrados em tê-los aqui e em ter essa noite onde a gente vai conversar sobre cosmovisão cristã e educação, esse tema tão premente,
tão importante, tão necessário no nosso país. A confessionalidade, ela não é muito conhecida no nosso país, mas poucos estudam ou sabem que as maiores universidades do mundo nasceram confessionais. A história de Harvard, Oxford, Cambridge, a história do próprio Ivy League, muitas daquelas melhores universidades do mundo nasceram debaixo de uma visão confessional. E a própria estrutura do nosso país, né, as leis do nosso país, como as leis de diretriz e base da educação, possibilitam que nós trabalhemos, quando se trata de escolas particulares, elas podem ser filantrópicas, né? Podem ser confessionais, podem ser também escolas que trabalham a partir do caráter filantrópico e comunitário. Então, nós temos essa possibilidade no nosso país, e a Univangélica, junto com outras instituições confessionais, cada dia mais avança nesse posicionamento, avança nessa visibilidade de como que a confessionalidade, a espiritualidade pode ser um fator preponderante na educação, um fator significativo. Não é à toa que a Univangélica tem tido aí as melhores notas nos nossos cursos da medicina pós-graduação, porque procuramos trabalhar com essa visão integral, uma visão holística, uma visão que contempla o ser humano como um todo e não entende o ser humano como um depósito de conhecimento. Portanto, nos sentimos muito honrados, queremos dar as boas-vindas a todos vocês, e em especial a professora doutora Inês Borges, que será a nossa palestrante, que está conduzindo esse curso, e também o Dr. Marcos Zimmer, presidente da BIEE, que também fará uma participação conosco. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se bem e que Deus nos abençoe nessa noite. Amém, pastor Eliel, muito obrigada. Na oportunidade, gostaria de convidar o professor Irancé também para se apresentar. Professor Irancé. Boa noite a todos. Irancé, eu estou na coordenação do Estrito Senso da Univangélica, mas esse ato também represento o nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, professor Sandro Dutra. Nesse momento está em uma atividade nos Estados Unidos e pediu que eu trouxesse um abraço fraterno a todos os participantes, e gostaria também de destacar a nossa alegria pelo trabalho das pessoas, né, que conduziram esse curso até aqui. Então, trago um abraço pessoalmente aqui para você, Michele, o Carlos, que estão diretamente ligados, né, com a ação do Lato Senso. O trabalho de vocês tem feito diferença para a instituição, e de forma muito carinhosa também para a professora Inês, que trouxe um curso que está muito ligado à nossa história, à nossa essência enquanto instituição. É importante posicionar que esse departamento do Lato Senso, da Univangélica, com essa especialização, ela cumpre a missão de entregar um ensino de excelência e comprometido com os pilares que a nossa instituição tem, que estão institucionalizados ou conhecidos, né, entre todos nós ligados à instituição, como biblicamente fundamentada, academicamente preparada e globalmente comissionada. Isso vai bem ao encontro do que o pastor Eliel acabou de falar, dessa visão holística de formar pessoas para transformar o mundo. E nós acreditamos que esse curso pode fazer diferença na nossa região, e eu estou vendo aqui, a Michele citou várias regiões do país e fora do país participando conosco. Eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas mundo afora. Então, nós estamos muito satisfeitos, desejamos que todos vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade e que possamos entregar para a sociedade profissionais cada vez mais competentes, pessoas mais cientes do seu papel, do seu valor na sociedade. Um grande abraço a todos
e eu quero aproveitar e convidar o nosso pastor Rocindes para fazer uso aqui da palavra. Boa noite a todos. Pastor Rocindes Correia, assessor da reitoria da União Evangélica e coordeno os projetos missionais da instituição, da Associação Educativa Evangélica como um todo. Portanto, faço parte do núcleo da confessionalidade, né? Eu quero apenas alinhar a minha palavra com o que o nosso capelão, reverendo Eliel, já falou, agora também a professora Irancé, expressar a nossa alegria e até um sentimento de realização ao ver o lançamento dessa pós-graduação em Cosmovisão Cristã e Educação. Nós acreditamos numa visão de Deus para o mundo e temos incorporado isso de forma intencional em todo o nosso projeto educacional, né? Como já foi dito, nosso interesse, o sentimento de missão que temos é formar profissionais, preparar pessoas para cumprirem uma missão no mundo, entenderem o seu chamado. E nós sabemos perfeitamente que só poderemos cumprir uma missão, entender o chamado a partir da perspectiva divina, a partir de compreendermos o macro, o que vem por cima, a moldura maior que envolve tudo isso. E a moldura maior é a criação de Deus, os propósitos de Deus com a criação, os propósitos de Deus da humanidade, né? E os propósitos de Jesus Cristo restaurando em si todas as coisas, os referenciais da sua palavra, que é a sua revelação maior, a providência de Deus através da história. Então, esses são os temas que veremos nesta pós-graduação de Cosmovisão Cristã. E a maneira como integramos isso à educação. Então, nós somos missões que, juntamente com a capelania, temos a responsabilidade por conduzir projetos missionários que levam os alunos, que permitam os alunos terem uma experiência envolvendo a sua profissão e um chamado envolvendo a sua profissão e a visão de Deus. Vemos com muita esperança e entendemos que esses estudos sobre Cosmovisão Cristã vai ajudar a dar um arcabouço, a dar uma moldura, a dar uma estruturada em diversos outros projetos que já estão em andamento na instituição, em diversos níveis, tanto como da área do ensino, pesquisa e extensão, que tem como referencial a Cosmovisão Cristã. Então, eu louvo a Deus pela vida da professora Inês, né, do corpo docente, dos convidados que estarão compondo, não apenas a live de hoje, mas que ministraram esse curso, que chega em boa hora para preencher uma lacuna, eu diria, muito mais do que contribuir para a União Evangélica, para a Associação Educativa Evangélica cumprir a sua missão. Eu creio que nós estamos aqui diante de uma oportunidade de abençoar o Brasil, a educação brasileira, resgatando este referencial bíblico, teológico, cristão, em todas as propostas, em toda a visão educacional. Que este curso, que essa live seja uma bênção para nós que estamos aqui, para outros que virão, né? E para as grandes possibilidades que a nossa nação tem de ser instrumento de Deus para o mundo, à medida que entendemos o nosso chamado, o que é, onde nós nos encontramos na visão de Deus para o mundo. Portanto, estou feliz de estar aqui, bem-vindo a todos e parabenizo, né, toda a equipe do nosso Distrito Senso, do nosso Lato Senso, e aqueles que estão já buscando o que poderá vir, né, de recursos, de bênçãos através deste curso. Muito obrigado. Muito obrigada, pastor Rocindes, muito obrigada, professor Irancé, muito obrigada, pastor Eliel, pela abertura, pelas boas-vindas. Mais uma vez, desejo boa noite aos que entraram logo em seguida e vou reforçar o meu convite aqui. Escreva aqui no chat para a gente, cidade, estado, pastor Rocindes trouxe, né, falou muito bem, assim, vamos abençoar o Brasil. Deixa a gente ver aqui de onde é que vocês estão, a gente gosta muito dessa proximidade. Quem tiver dúvidas, quem quiser contribuir com algo, escreve aqui no chat para a gente. Nós temos uma equipe que vai responder aqui no chat, que vai apoiar aqui, se tiver algo que nós pudermos ajudar, pode colocar aqui que a gente está acompanhando também. Bom, vamos dar início, então. Gostaria de convidar aqui o Dr. Marcos Zimmer para dar início e se apresentar para nós. Dr. Marcos. Obrigado, Michele. Uma boa noite a todos, uma alegria em vê-los aqui, nesse momento tão especial para a Univangélica. Eu sou atualmente o presidente da ABIE,
que é a Associação Brasileira das Instituições Educacionais Evangélicas. E eu gostaria de saudar, na pessoa do pastor Eliel, o presidente da Associação Educativa Evangélica, o senhor Augusto Ventura, essa entidade que já atua desde 1947 no Brasil, né, preocupada sempre em oferecer uma educação de qualidade e também essa preocupação com a confessionalidade. Também cumprimentar o reitor Carlos Hassel, que também é vice-presidente da ABIE, né, e em seu nome também cumprimentar aí todos os docentes, todos os funcionários técnicos administrativos da Evangélica. Quero cumprimentar também o secretário executivo da ABIE, o Carlos Silva, que está aqui também participando, acompanhando. Ele fica em Brasília, na sede da ABIE, e a professora Inês Borges, né, minha saudação em revê-la. A professora Inês sempre foi uma grande parceira da ABIE, né, então muito bom revê-la e que bom poder ouvi-la nessa noite. E a todos os participantes aí que estão conectados, né, muito boa noite a todos. Como eu falei, eu represento aqui a ABIE. Ela é uma entidade que congrega no Brasil as principais redes de educação confessionais, né? Nós temos aqui dentro da ABIE, nós temos os batistas, os adventistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, a Associação Educativa Evangélica. Então, todos os segmentos que se preocupam com a questão confessional, e igrejas que eu diria que são históricas no Brasil, elas compõem a ABIE, no sentido de fortalecer essas instituições para que nós possamos cumprir melhor com os nossos objetivos dentro do país. E uma das finalidades principais da ABIE, que consta inclusive no seu estatuto, é justamente a de fortalecer a identidade confessional das nossas associadas. E ela faz isso através de novos projetos educacionais, estimulando esses projetos. Então, a ABIE vem aqui como uma incentivadora, uma parceira da Unievangélica, no sentido de incentivar esse curso para que realmente ele possa cumprir com os seus objetivos. Eu hoje tirei um tempo à tarde para dar uma navegada no site da Unievangélica, né? Eu não conheço o campus aí pessoalmente, vou estar aí possivelmente no segundo semestre, mas me chamou muito a atenção e eu gostaria desde já de cumprimentar a Unievangélica, eu diria assim, até pela coragem. Eu até anotei aqui, a Unievangélica coloca na sua visão ser identificada como uma instituição cristã de excelência. Então, ela se confessa, ela vai a público com coragem dizer qual é a sua proposta. E nos seus valores, a Unievangélica coloca que a crença em Jesus Cristo é central para tudo que somos, pensamos e fazemos. Então, parabéns pela Unievangélica por essa coragem de colocar no seu documento institucional e se identificar o seu público dessa forma. Nós sabemos que o nosso setor educacional, principalmente o confessional, ele vive momentos sempre muito turbulentos dentro do Brasil, né? Nós temos muitas iniciativas no país de tentativa de tolher o ensino confessional em nosso país. Nós sabemos disso, muitas manobras políticas no Congresso que acontecem. Então, nós temos que estar muito atentos, né? E a ABIE vem reforçar isso no sentido de que nós temos que firmar nossa bandeira confessional em nosso país. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós confessamos. E essa iniciativa de promover um curso de pós-graduação que vai trazer essa reflexão, essa possibilidade de reflexão, é muito bem-vinda e a ABIE abraça de coração essa iniciativa. Então, quero deixar aqui uma palavra de saudação inicial para que esse curso realmente tenha pleno êxito, né? E o que precisarem de incentivo, de divulgação por parte da ABIE, nós estamos plenamente à disposição. Eu desejo a todos uma ótima live na noite de hoje e que todos se inscrevam depois no pós-graduação, né, de preferência, e que quem fizer o curso de pós-graduação aproveite muito ricamente esse espaço que a Unievangélica está abrindo para o debate e para a reflexão sobre essa temática. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Marcos, pelas suas palavras. Pastor Rocintes, a gente vai abençoar o mundo. A gente já tem aqui gente de Portugal, tem Texas. Olha só, a nossa régua elevando aqui, olha só. Muito bom. Bom, mais uma vez, muito boa noite. Eu quero convidar agora a palavra à professora Inês, mas antes eu preciso fazer uma revelação aqui que não estava combinado em público, professora Inês. Eu preciso. Desde que eu a conheci,
todos os nossos encontros têm sido, assim, uma aula de vida. Então, a todos os 84, porque as outras duas pessoas aqui, a professora Inês e eu, todos vocês, eu posso assegurar uma coisa: vocês vão sair dessa live de hoje muito, mas muito melhores do que entraram aqui, ricos de uma palavra que vai trazer para vocês, assim, insights maravilhosos, para que todos vocês consigam cumprir o propósito de vocês. E desde que eu a conheci, professora Inês, eu tenho cada vez mais a certeza de que eu estou cumprindo o meu propósito. Na Unievangélica eu cumpro o meu propósito e todos os dias, cada vez mais. Com toda certeza, essa palavra de hoje, esse tema de hoje, vai trazer para vocês uma oportunidade muito grande de fazer aquilo que Deus permite, que Deus coloca na mão de vocês para fazer, a educação, principalmente. Então, professora Inês, vou passar a palavra para a senhora se apresentar. Antes de mais nada, quero dizer que a professora Inês, ela é doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora, autora e tradutora de livros sobre os temas relacionados à cosmovisão e educação. Só por aí já deu para entender e vocês perceberam que o que eu falei é verdade, né? Então, deixa eu colocar ela para se apresentar aqui e dar continuidade no nosso conteúdo de hoje, que vai ser extremamente rico. Professora Inês, um beijo, muito obrigada. A palavra é sua. Muito obrigada, Michele. Que responsabilidade essa noite. Que responsabilidade estar aqui, primeiramente diante do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, meu Deus, meu Salvador, que me chamou, que me deu essa graça maravilhosa de fazer parte do corpo de Cristo. E tem me permitido aprender e ensinar todos os dias. Então, é muito bom realmente ensinar, né? O Senhor nos faz de nós canais. Ele fala, ele nos ensina, e a nossa responsabilidade é transbordar daquilo que ele tem passado para nós. Então, eu estou aqui na Unievangélica desde final de setembro de 2022, recebi um desafio irrecusável no final de julho, o pastor Rocindes, o doutor Ernei e o coronel Ivan, mais um membro do conselho da mantenedora, estiveram me visitando e me disseram uma frase assim, que ficou ecoando nos meus ouvidos, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta convocação, que no primeiro momento me pareceu, não pareceu brincadeira, mas eu reagi de uma forma um tanto descontraída, dizendo, então acabou a reunião por aqui, né? Se esse é o chamado, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, de fato, ficou no meu coração essa palavra, levei diante do Senhor e o resultado acabou sendo esse. Estamos aqui lançando um curso de pós-graduação em Cosmovisão Cristã e Educação. Acho que a Michele falou o essencial, né, em relação ao meu currículo aí, não preciso falar muitas coisas mais. Quero dizer que eu tenho pesquisado essas questões já há muito tempo. Eu me desliguei da Universidade Mackenzie em dezembro de 2011, também assim, atendendo um chamado do Senhor, né? Eu entendi que era um momento de me desligar para mergulhar profundamente em algumas coisas que já estavam no meu radar como pesquisadora já há bastante tempo, desde a pesquisa do mestrado, no final dos anos 90, pesquisa do doutorado, escrevi sobre confessionalidade e construção ética na universidade, no meu doutorado. Já estava interessada na educação profissional, na educação cristã. A minha dissertação de mestrado foi Educação Cristã e Personalidade, e foi publicado meu primeiro livro no ano 2000. Então, já tenho aí mais de 20 anos de pesquisas e produção de materiais nessa linha, mas em 2011 eu
tive esse desafio de mergulhar um pouco mais na história cristã americana. Esse foi o motivo principal de me desligar do Mackenzie, fui para os Estados Unidos, mergulhei nos documentos originais da história americana, tanto na Virgínia quanto lá em Massachusetts, e voltei muito impactada por tudo que eu consegui entender, né, dessa história, desses fundamentos cristãos do mundo ocidental, fundamentos cristãos da educação, fundamentos cristãos do governo representativo, fundamentos cristãos da ideia de liberdade. Então, estou aqui pesquisando há muito tempo, estar numa pós-graduação com a oportunidade de organizar esses assuntos em módulos e lecionar, ministrar 3 desses módulos, contribuir com os outros professores, né, os meus colegas que estarão assumindo a responsabilidade pelos outros módulos, e estamos fazendo um trabalho em conjunto mesmo, para que o curso tenha uma harmonia, tenha um equilíbrio, não são disciplinas dissociadas umas das outras, né? Todo o arcabouço do curso foi concebido dentro de uma metodologia que tem a ver com o investigar, o refletir, o integrar conhecimento, para que nós possamos viver e influenciar a partir deste conhecimento. Então, é necessário que haja integração de um módulo com o outro, é necessário diálogo entre os vários professores, para que os assuntos não fiquem soltos, né? E, então, só por ter tido de Deus essa oportunidade de tantas vivências, do material que eu traduzi, do material que eu produzi, agora eu percebo como é importante, como é possível agora oferecer esse curso. Não quer dizer que eu saiba tudo sobre o assunto, eu estou fascinada com o mundo do conhecimento o tempo todo, e o tempo todo eu começo a escrever e eu quero mais, eu quero entender mais aprofundadamente algum tópico, e tem sido mais trabalhoso do que eu tinha imaginado no princípio, porque eu não quero ficar trazendo só coisas que eu já produzi. Então, quando eu pego um texto escrito por mim mesma, há 20 anos atrás, com um texto da minha dissertação de mestrado, algumas coisas eu fico muito surpresa, e eu falo, que fantástico, que bênção eu ter escrito isso há tanto tempo. Outras vezes eu digo, hoje eu escreveria isso com um pouquinho mais de profundidade, citaria outros autores. Então, o trabalho de produção dos módulos do curso tem sido assim, né? Deixa eu checar essa informação, vamos buscar mais autores, aprendi muita coisa nesses anos. Então, tenho aprendido realmente muito, 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 por causa do próprio uso do método. O tempo todo eu estou investigando, o tempo todo eu estou refletindo, e assim também os professores que estão trabalhando comigo. Mas o tema dessa live foi colocado como o título do tema de um dos módulos. O primeiro módulo do curso tem esse título, Desafios Educacionais no Mundo Globalizado. E quando eu pensei nesse título, eu não pensei nos desafios educacionais que normalmente as pessoas mencionam, né? Hoje todo mundo tem que falar inglês, porque nós vivemos no mundo global, todo mundo tem que isso, tem que aquilo, educação sem fronteiras, e intercâmbios, e etc. Eu não pensei nos desafios educacionais das instituições confessionais, dos desafios educacionais ligados à cosmovisão cristã, porque o curso tem esse título, Cosmovisão Cristã e Educação. E quais são os desafios da educação vinculada com essa cosmovisão, com essa visão de mundo, fundamentada nos princípios cristãos? Quais são os desafios da educação dentro da cosmovisão cristã, no contexto globalizado? Então, eu quero falar, ainda que bem de passagem, sobre as 6 unidades deste módulo. Claro que eu não vou aqui trazer todo o conteúdo do módulo, né? Nós temos um módulo de 36 aulas sobre este assunto. Então, de passagem, quais são os 6 desafios que foram elencados ali, e quais são alguns detalhes, né, os títulos e alguns detalhes de cada um desses títulos.
O primeiro desafio educacional dentro da cosmovisão cristã no mundo globalizado é saber do que é que nós estamos falando. Por quê? Nós estamos vivendo num mundo de relativismo já há bastante tempo, o mundo todo do século XX e um pouco antes até, e adentrando o século XXI, nós temos passado do relativismo para um outro absolutismo. Então, de um relativismo de que as coisas não são bem assim, não existe tão certo e tão errado assim, nós já chegamos no oposto de uma quase absolutização de princípios anticristãos. Então, o profeta Isaías fala, ai daquele que ao mal chama bem e ao bem chama mal, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Então, algumas coisas que seriam questionadas há um século atrás foram sendo relativizadas. O filho não precisa, assim, honrar pai e mãe. Aí nós chegamos à palavra honra como sendo uma coisa relativa, né? O que é honra para você, não é honra para mim. E a gente chega no momento em que os pais denunciam, os filhos pequenininhos podem denunciar os pais se os pais não deixarem ele tomar o sorvete na hora que ele quer, né? Então, nós chegamos num outro extremo, ultrapassamos a linha do relativismo. Então, do que é que nós estamos falando quando falamos de educação? O primeiro desafio é saber do que é que nós estamos falando. Nós vamos ter um módulo, desculpe, uma unidade dentro do módulo para falar da definição de conceitos. O que é educação? O que é cosmovisão? O que é educação cristã? O que é cosmovisão cristã? Além desse relativismo todo que foi mencionado, nós também vivenciamos os resultados do desconstrucionismo. É uma visão filosófica de desconstruir as narrativas, desconstruir a ideia de verdade. E nós chegamos nesse ponto, né, de não sabermos o que significa a palavra educação. Dando apenas alguns exemplos, dentro do Ministério da Educação, assim que eu cheguei lá, eu tive esta experiência de perguntar para algumas pessoas, né, o que é educação? Você trabalha aqui no Ministério há tanto tempo, me diga, o que é educação para você? E as pessoas ficavam assim, uma vez eu vi alguém que eu esperava que tivesse uma resposta bem específica, e disse assim, professora Inês, não faz pergunta difícil. Então, depois dessa resposta, eu continuei fazendo a pergunta até a título de checagem mesmo, né? Quantas definições de educação, quantas definições diferentes eu poderia ter, mas era mais comum eu não ter nenhuma. As pessoas diziam assim, não, nunca pensei no conceito de educação, não sei bem o que é. Algumas pessoas respondiam citando a Constituição. A educação é o direito de todos e obrigação do Estado, da família. Tá, mas o que é esse direito? Né? Educação é um direito? Isso não é definição. Aí eu tive uma experiência de escrever a definição com base na definição apresentada pelo Noah Webster, no dicionário escrito em 1828, e ele fala que educação é o conjunto de disciplinas e instruções que visam iluminar a mente, corrigir o temperamento, formar maneiras e hábitos da juventude para que a juventude seja, para que os jovens sejam úteis, né, na sua vida futura, na sua vida adulta. Eu parafraseei esta definição e coloquei num documento, e foi rejeitado, porque os outros interlocutores disseram, não, educação não é isso, para algumas pessoas pode ser isso, para outra pessoa é outra, para outra é outra. Nós não podemos, num documento oficial, definir o que é educação. Então, se nós não sabemos o que é educação, se nós não podemos definir o que é educação, se cada um pensa sobre educação, aquilo que acha que convém pensar, então por que nós entendemos que a criança tem direito? A criança tem direito a quê exatamente, né? Todas as crianças têm direito à educação, mas cada um pensa educação a partir do seu referencial. Que referencial é esse? A gente já chega perto da ideia de cosmovisão. Existe uma cosmovisão materialista que pensa alguma coisa sobre a criança que é diferente da cosmovisão cristã, que pensa outra coisa sobre a criança. Então, o que é cosmovisão?
nós precisamos trabalhar com essa definição, né? O que é cosmovisão? Visão de mundo, visão da realidade, um conjunto de crenças básicas, um conjunto de pressuposições, de pressupostos que interferem na forma de agir, interferem na forma de tomar decisões. E nós vamos por aí, definindo. Não é tão simples assim. Ao refletir sobre o que é cosmovisão, nós começamos a perceber que a palavra cosmovisão acabou substituindo a palavra filosofia. Filosofia era busca do saber, né, o amor, a sabedoria, busca pela verdade. E hoje a cosmovisão é esse conjunto de pressuposições que cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua cosmovisão. Nós vamos definir essas ideias básicas, esses conceitos básicos, mas nós vamos também fazer um paralelo entre educação e escolarização. Nós vamos trabalhar um pouquinho com essa dinâmica no mundo ocidental, essa ideia de que cada vez mais as pessoas devem aprender as mesmas coisas. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que fala-se que a cosmovisão é uma coisa relativa, que cada um tem seu conjunto de crenças e pressuposições que dirige a sua vida, ao mesmo tempo as pessoas estão pensando cada vez mais dentro de uma mesma caixa, as pessoas estão pensando igual, as pessoas usam o mesmo vocabulário, as pessoas precisam dizer as mesmas coisas, as pessoas são criticadas quando dizem aquilo que elas realmente creem, né? Então, que paradoxo é esse? Que modelo de educação e de cosmovisão nós estamos impondo para as próximas gerações? Esse é o primeiro desafio de saber do que é que nós estamos falando. O segundo desafio é o desafio de reconhecer a crise. Se nós não admitirmos que existe uma crise educacional característica do mundo globalizado, se nós acreditamos que as coisas estão bem, ou elas estão ruins, mas a gente não sabe bem o porquê, a gente fica achando que nós estamos errando aqui, outros estão errando ali, mas a gente vai acertar, né? Nós vamos chegar em algum ponto positivo, mas se nós não pararmos para fazer uma análise realista da educação, do impacto que a educação teve na sociedade, na igreja, no mundo de modo geral, a educação tem um papel muito, muito sério na situação crítica na qual nós estamos vivendo hoje. Se nós não reconhecemos a crise, nós não conseguimos dar um passo adiante, nós vamos ou ficar patinando, ou ficar no mesmo ritmo, ou nós vamos num ritmo pior ainda, nós vamos conduzir as crianças, as próximas gerações, para uma situação pior da que nós estamos vivendo. Então, eu já estou dizendo que a situação não é boa, eu acredito que muita gente sabe disso e nós não temos tido tempo sequer para parar e pensar que a educação vivencia uma crise. Se nós pensarmos, por exemplo, em analfabetismo funcional, os índices são altíssimos e cada vez mais pessoas com diplomas de curso superior e até com cursos de pós-graduação têm admitido que têm muita dificuldade para compreender o que leem. Eu tenho tido algumas experiências bem duras, assim, de encontrar crianças de todas as idades, né? Mas é muito triste encontrar crianças com 14, 15 anos, 16 anos, que não sabem ler, embora nunca tenham deixado a escola, e muitas crianças que dizem que não gostam de ler, mas quando nós nos aproximamos, quando nós tentamos fazer um diagnóstico da situação dessa criança, nós percebemos que elas não sabem ler, né? Pior do que isso, existem materiais de formação de professores dizendo que aprender a ler não é necessário, que a cultura erudita é só uma forma de cultura, não é a melhor forma. Então, as crianças são obrigadas a ir para a escola para quê mesmo, né? Se elas não precisam aprender a ler, se todas as formas de linguagem são importantes, que a gramática não tem sentido, que a gramática é desnecessária.
história, a ausência de datas e nomes de pessoas, a ausência de informações concretas nas aulas de história, tem formado pessoas que passam a vida sem saber fatos básicos, e aí não conseguem entender erros crassos, né? Hoje eu estava dando uma olhada em alguns materiais de ensino médio sobre história da América, porque é um assunto que me interessa muito, e aí eu vi um artigo sobre a fundação da nação americana, a formação da nação americana, e o texto falava que a nação americana surge originalmente de 13 colônias, e essas colônias do norte, do centro e do sul, e aí começava a descrever as características dessas colônias, e aí dizia que as colônias do sul, elas começaram a ser formadas em 1607 pelos pais fundadores, também chamados de peregrinos ou de puritanos. E aí diz, 1607, no sul, lá na Virgínia, não chega nenhum pai peregrino, nenhum puritano, eles chegam em 1620, lá no norte, lá em Massachusetts, né? E aí eu disse, estão atribuindo às colônias do sul aquilo que aconteceu com as colônias do norte, o que é que estão dizendo em relação às colônias do norte? Aí fui olhar o que falava sobre as colônias do norte, existiam algumas coisas típicas, né? Falavam em autogoverno, as colônias do norte estavam fundamentadas na ideia de autogoverno, mas não tinha nenhuma explicação sobre o que é autogoverno. Mas aí dava uma ênfase na escravidão, que a colônia do norte privilegiava, né, a mão de obra escrava, e etc., etc., quando, na verdade, isso não faz o menor sentido, né? Pequenas propriedades lá no norte. Enfim, estou aqui já dando aula sobre essas colônias americanas para mostrar que essa informação inverte tudo e um aluno não tem condição de fazer essa análise. Por quê? Porque não tem, um professor de história não tem condição de fazer essa análise, porque nas faculdades de história, estou falando da maioria, né? Na faculdade é ensinado que os documentos não são autoridade é o intérprete, é o historiador interpreta a fonte como ele quer, e então as datas não são importantes, as biografias não são importantes, tudo isso são cosmovisões que não permite, por exemplo, que um aluno, ao ler isso, tenha dúvidas e vá entender outras coisas. Toda a história da abolição dos escravos, toda a luta pela libertação lá nos Estados Unidos fica totalmente comprometida se há essa inversão, né? O que acontecia no norte está dizendo o que aconteceu no sul. Então houve um movimento de 100 anos de fuga de escravizados, né, do sul para o norte em busca de liberdade e muita gente lutando pela libertação, pela abolição desse tráfico ao longo de todas as colônias, depois de todos os estados, mas tudo fica muito, muito fragmentado e todo o conhecimento fica apenas focado no estudar para a prova, estudar para o Enem, estudar para o vestibular. E ninguém estuda por amor ao conhecimento. Então, se nós não entendemos que há uma crise, há um empobrecimento educacional, um empobrecimento cultural, eu tenho usado a palavra pauperização mesmo, né? As pessoas saem de cursos de pós-graduação e até de mestrado, até de doutorado, com fragmentos de conhecimento, porque essa é a cosmovisão acadêmica, de delimitar o escopo do assunto, não fazer essa integração de conhecimentos, o recorte do recorte que vai me dar o título. Nós precisamos reconhecer essa crise. Então, o desafio, a segunda unidade, nós vamos trabalhar com o desafio de reconhecer a crise educacional no mundo globalizado. O terceiro desafio é o desafio de superar a apatia. Como cristãos, como pais cristãos, como pastores, como liderança cristã, como escolas cristãs, como mantenedoras de escolas cristãs, todos nós temos responsabilidade nisso. Todos nós fomos deixando de lado essa aliança entre confessionalidade e educação. Eu estudei um pouco sobre isso no meu doutorado e percebi que já no começo do século XX,
missionários protestantes vinham para o Brasil e fundavam escolas, mas havia entre eles já uma divisão, de que a ideia de que a igreja tem a responsabilidade de evangelizar e o Estado tem a responsabilidade de educar. E nós fragmentamos o ser humano, né? A igreja evangeliza e aí discipula em questões religiosas, mas em questão de mente, quem vai formar a mente, quem vai formar academicamente é a escola secular, é o Estado. Então, muitas escolas cristãs, escolas confessionais, tiveram muita luta para firmarem a sua identidade, e se perderam. Eu leio biografias de missionários protestantes americanos, que eles citam os pensadores iluministas, sem nenhuma crítica, eles citam os materialistas, né? Eles citam personagens que têm uma cosmovisão darwinista, como pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da educação, sem perceber que há uma dicotomia muito grande, né? Quando eu vejo que o ser humano herdeiro evoluiu de uma ameba e ele é um organismo a ser treinado, e a educação é simplesmente a modificação de neurônios, e que o processo educacional é preparar um ambiente adequado para que essa modificação aconteça. E eu estou deixando de lado a visão do homem criado à imagem e semelhança de Deus, que foi colocado aqui neste planeta para administrar a criação para a glória do Criador. Então, nós precisamos superar essa apatia, reconhecer a crise, superar essa apatia. Olá, professor Inês. O seu áudio, ele cortou, ele ficou mudo. Oi? Oi, Agora voltou, sim. voltou. Olha, me perdoe. Então, da onde que eu parei? Me ajuda. Até onde vocês ouviram? Falou da apatia. Tá. Então, o desafio de vencer a apatia é por causa dessa dicotomia que foi criada, né? A educação é responsabilidade do Estado, a evangelização é responsabilidade da igreja. As instituições evangélicas, né, cristãs em geral, que mantiveram instituições educacionais, elas sofreram muito esse embate dessa dicotomia e foram muito atacadas mesmo por visões materialistas do ser humano, que acabaram definindo o que é educação, como educar, o que ensinar, né, qual é o currículo, quem está habilitado para ensinar. Então, nós temos um outro desafio, que é o desafio de apresentarmos como obreiros que não têm de que se envergonhar. Como é que pais cristãos, professores de escolas confessionais, mantenedores, como nós vamos avançar, né, da apatia para o ser obreiro aprovado. Nós estamos num projeto, como disse o pastor Rossins, né, na Missio Dei. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito, e cada um de nós prestará contas diante do Senhor da sua missão, da sua vocação, do seu chamado. Alguns têm chamado para ser pai e mãe, e ser ao mesmo tempo engenheiro, farmacêutico, médico, né? Todo profissional das mais diversas áreas deve ser um profissional que manifeste o caráter de Cristo na sua profissão, no seu local, na sua vida. Mas, se tem filhos, eles também são educadores. E aqueles que estão ensinando as suas profissões são educadores, mais de uma vez, educadores dos seus filhos, educadores nos seus locais de ensino. Nós vamos prestar contas, nós precisamos conhecer o nosso ofício. A palavra professor, a origem dela é aquele que professa, o professor é aquele que professa, que faz uma declaração. E essa palavra, no início da era cristã, era atribuída a qualquer cristão, né? Qualquer cristão professa, é um professor dos princípios cristãos. O que é que nós estamos professando? O próximo desafio é o desafio de entender a educação como uma necessidade básica do ser humano. A educação não é
um direito no sentido vago que tem sido utilizado, né? Ela é uma necessidade, ela se torna um direito, mas ela é, antes de tudo, uma necessidade. E aí é bom lembrar de João Amós Comênios. João Amós Comênios dizia que a necessidade de educação precede a queda. O ser humano não precisa ser educado porque ele é pecador, mas antes da queda, ele já precisava aprender. Ele não foi criado por Deus sendo onisciente, conhecendo todas as coisas. Ele foi criado para o conhecimento. Ele deveria conhecer para administrar, para gerenciar, para dar nome às coisas. Ele deveria avaliar as características das coisas criadas, né? Ele deveria conversar com o Criador visitava na viração do dia, e não há domínio das obras criadas, não há gerenciamento das obras criadas sem conhecimento, mas esse conhecimento deveria seguir esse padrão, né, de investigar, de refletir, de integrar e de aprender tendo Deus e a natureza como referenciais. Então, a natureza é um grande livro que Deus colocou aqui para que aprendamos. Os céus proclamam a glória de Deus. Estudar os astros, estudar as bactérias, estudar os micro-organismos, tudo isso nos leva a perceber ordem, a perceber regularidade, a perceber as leis que o Senhor colocou no universo. Não é à toa que João Calvino dizia que não se pode abrir os olhos sem perceber a maravilhosa sabedoria do Criador, mas ao observador comum, muito dessa sabedoria é oculta, sendo revelada apenas ao pesquisador atento. Então, as ciências se desenvolveram sob essa tutela, né, da visão, da cosmovisão cristã, de um modo específico, a cosmovisão cristã reformada. Foi muito importante para o surgimento das grandes universidades e das ciências naturais de um modo geral. E o nosso último desafio é o desafio de retornar aos princípios cristãos, aos fundamentos cristãos da educação. Então, saber do que é que nós estamos falando, reconhecer a crise, superar a apatia, ser um obreiro aprovado e identificar a necessidade de educação constante. Eu terminei essa unidade dizendo que, em alguma medida, a minha educação é uma necessidade do meu próximo. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me educo, e existe um momento em que nós nos educamos, né? Nos tornamos autodidatas, somos capazes de avançar no conhecimento, e quanto mais eu aprendo, mais eu posso contribuir para superar crises, para que o outro seja um obreiro aprovado. Então, a minha educação é necessidade de outras pessoas também. E, por último, o retorno aos princípios e aos fundamentos cristãos que moldaram a civilização ocidental e que têm sido duramente atacados. Então, eu fico por aqui. Eu acho que talvez tenhamos algumas perguntas aí, temos alguns minutos para as perguntas. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito ao Senhor, nosso Deus, por essa universidade aqui, que abre as portas para o mundo agora, né, com este curso. Muito obrigada, e estou aqui à disposição se tiver alguma pergunta que eu possa responder. Professora Inês, Sim. se me permite, primeiro parabenizar pela sua abordagem, né? Aqui como gaúcha, eu vou dizer assim que o aperitivo que a senhora deu para o churrasco que vem depois foi muito bom, né? Obrigada. Então, acho que o churrasco, o curso depois vai ser muito bom. Então, parabéns aí pelos tópicos abordados, né? E eu acho que a sua ênfase no começo ali na questão de uma sociedade que nós temos hoje, eu tenho um pastor aqui na universidade que fala que a nossa sociedade hoje ela é líquida, né? Ela não tem consistência, né? E isso se dá por tudo que a senhora abordou aí, em questão de princípios, valores e etc. Mas a sua experiência dentro do Ministério da Educação, e aqui eu quero entrar num outro enfoque, mas que eu acho que tem a ver com isso, o Brasil, até hoje, na sua história, nunca teve um plano nacional de educação de Estado. Sempre são planos nacionais de governo, né? Nós até temos um plano nacional de educação a cada 10 anos,
mas nós não temos uma política, né? Agora temos uma mudança de governo de novo e a gente percebe que vamos voltar a estacar zero em muita coisa e remendar tudo de novo e se construir de novo, né? Então, às vezes eu penso, talvez pela jovialidade do Brasil, não é um país que tem uma história como tem a Europa, como tem os Estados Unidos, talvez isso seja uma consequência, isso vai se construir ao longo do tempo. Mas, às vezes, eu penso que também isso pode ser intencional, né? No sentido de justamente nós não termos um plano que organize essa questão da educação e que a gente possa tornar perene essa educação, no sentido de que nós possamos construir um Brasil e um país realmente melhor, né? E eu acho que o papel das confessionais, nesse ponto, é fundamental, né? Então, a senhora que viveu essa experiência de Ministério da Educação, e a gente vive sempre lá no Ministério, né, lutando pelas nossas causas lá no Ministério, qual a sua visão sobre isso, né? Eu estou equivocado na minha visão de repente, existir uma intencionalidade para que a cada 4 anos tudo seja mudado de novo, ou muitas coisas sejam jogadas fora e tem que se começar tudo de novo? Vou dar um exemplo, né? A proposta do novo ensino médio, que foi aprovada há alguns anos atrás, agora vai se voltar à baila, de repente revogar tudo e repensar tudo de novo, né? Porque nós não temos um plano de Estado, né? Onde o governante que ganha a eleição teria que cumprir esse plano e nós teríamos um norte para o nosso país, né? Então, acho que só isso vai dar vai tirar um pouquinho dessa insegurança que a gente vive, né? Isso traz uma série de insegurança para as instituições confessionais também, inclusive inseguranças jurídicas em alguns casos, né? Então, eu queria que só tecesse um comentário sobre isso, né? Se eu estou muito equivocado na minha visão ou se é isso mesmo. Professor, o senhor tocou num vespeiro. Esse é um assunto muito, muito, muito delicado. E eu vejo a situação um pouco ao contrário do que o senhor colocou. Porque a ideia de um plano nacional, na verdade, já tem surgido já há muito tempo, né? E simplesmente vão sendo mudadas coisas, se estabelece um plano, não funciona, aí muda, e impõe outro, impõe outro, impõe outro. E nós vivemos um contexto de globalização onde não existe um plano nacional, existe um plano internacional. Essa imposição, ela é mais do que nacional. E a ideia de que todas as pessoas, de todas as idades, aprendem a mesma coisa enquanto estão naquela faixa etária, isso não tem nada a ver com a cosmovisão cristã. E as crianças aprendiam muito mais rapidamente, muito mais eficientemente há 100 anos atrás do que aprendem agora. Então, as crianças aprendiam a ler e escrever brincando, aprendiam com o pai e mãe, aprendiam, ou, no máximo, na primeira série do ano escolar, né, do primeiro ano do grupo escolar, aprendiam a ler de verdade. É como uma cartilha, uma lousa em giz, aprendiam a ler, havia um método. Mas isso nós vamos tratar no módulo sobre história da educação, nós vamos falar bastante sobre a educação, por exemplo, vamos falar de algumas leis, né? Em 1920, já havia, 2028, havia uma luta, uma defesa da aprovação automática. O senhor consegue pensar nisso? Se a criança aprendeu, não aprendeu, não importa, ela deve ser promovida e pronto. Por quê? O que é que estava por trás disso, né? E já tinha vindo dos Estados Unidos um tal método global de alfabetização que dizia que as crianças não deveriam aprender a letra e a sílaba, ela deveria aprender a palavra toda. Rui Barbosa traduziu um livro chamado Lição de Coisas, que diz que ao invés de ensinar o ABC, ensinar depois as sílabas, você ensina, mostra um chapéu para a criança, ensina que o chapéu é uma coisa, mostra uma figura do chapéu, o chapéu está aqui, é a coisa, agora o nome da coisa está aqui, e aí a criança vai decorar, né? Ela vai entender a coisa, a figura da coisa e o nome da coisa. Então, o chapéu, a figura do chapéu e o nome do chapéu, para a criança relacionar, e se você fizesse isso com 10 palavras por dia, em pouco tempo a criança estaria lendo 100 palavras, ela não estaria lendo, e se não fosse uma intervenção
de uma mulher chamada Benedita Sodré. Já naquela época, o Brasil teria mergulhado no analfabetismo funcional muito mais cedo. Ela pelo menos empurrou o analfabetismo funcional há algumas décadas. Uma mulher cristã. Nós precisamos falar mais de personagens como essa, né? Benedita Sodré criou a cartilha Sodré e inspirou muitas outras cartilhas a partir dessa. Então, essas crianças, elas aprendiam a ler em tempos diferentes. Uma criança com a mãe, com um material como esse, ela poderia aprender aos 5 anos, estaria lendo tudo aos 5 anos, outra iria aprender um pouco mais cedo, outra um pouco mais tarde, mas não, nós vamos dizer agora que a alfabetização tem que ser consolidada aos 9 anos. Por quê? O que está por trás disso? E aí nós temos materiais dizendo que a cultura escrita, ela não é superior à cultura oral. Então, eu participei de um curso de capacitação de diretores e coordenadores, um curso de produção de texto, e o tema do curso era esse, né? O mito da superioridade da cultura escrita em relação à cultura oral. Isso é um mito. Então, aí nós vamos transformar isso no sistema nacional. As crianças não podem ser alfabetizadas com cartilha, as crianças não podem aprender através do nome das letras, o som das letras, depois as sílabas, porque isso é arcaico. Nós precisamos o método moderno, que é o método global. Na verdade, o método global é de 1800 e pouco, e não deu certo, e por isso que voltamos para a cartilha. Percebe a delicadeza desse assunto, doutor Marcos? É muita coisa, e nós temos que reconhecer a crise para superar a apatia. Nós estamos sendo cúmplices disso. E a luta por um plano nacional, que seja um plano de Estado e não um plano de governo, no campo da educação, só se a gente tivesse assim, o alvo da criança ser alfabetizada, mas ter liberdade para que métodos sejam testados, para que os pais ensinem, mas a gente quer que a criança seja alfabetizada, como houve nos Estados Unidos, uma lei de 1642, que todas as crianças deveriam ser alfabetizadas e os pais eram responsáveis por isso. 1647 veio uma lei dizendo, se os pais não alfabetizam, tem que criar escolas. Onde houver 50 famílias, tem que ter uma escola, mas o problema precisam ser alfabetizadas. E nós estamos com planos de empobrecimento. Os planos que têm sido feitos são planos que não têm levado a essa erudição, mas muito pelo contrário, ao empobrecimento mesmo. Espero não ter falado demais. Ok, professora, muito obrigado, né? Acho que realmente conteúdo riquíssimo, né, que está sendo compartilhado aqui. Nós que estamos aqui acompanhando também as interações, já temos aqui até alunos do curso, já que já estão matriculados, que estão nos fazendo algumas perguntas aqui relacionadas ao curso em si. Né, assim, até aproveitando o momento, né, se possível, se a senhora pudesse trazer para nós um pouco também, né, dos professores que estão compondo, né, essa equipe, né, para poder ministrar, né, o curso em si, né, trazendo aí as referências, né, de alguns módulos também, né, com os professores das suas áreas de atuação. Ok, Carlos. Nós teremos o professor André Lima, que vai ministrar 3 módulos. André Lima é bem conhecido em alguns contextos, né? Professor de seminário, professor de teologia, editor-chefe da editora Cristã Evangélica, tem trabalhado muito com pais educadores, pais homeschoolers, tem traduzido material do inglês para o português, material do Classical Conversation. Então, essa nossa pós-graduação, ela também tem uma possibilidade de contribuir muito para esses pais educadores, né? Além do professor André Lima, nós temos o professor Francisco Eduardo, que é formado em filosofia, ele é um pastor batista, mas também tem mestrado e doutorado em filosofia, escreveu sobre Agostinho, tanto no mestrado quanto no doutorado, então é um especialista nessa área. Temos o professor Marcos Eberlin, muito conhecido do Brasil, ele vai falar sobre a integração entre cosmovisão cristã e as ciências naturais. E a professora Cristiane Campos, que é
a primeira professora de educação por princípios no Brasil. Quando chegou a educação por princípios, o chamado Principal Approach, no Brasil, ela foi a primeira professora a lecionar numa escolinha bem pequena, que era uma cooperativa de pais que queriam uma educação fundamentada em princípios cristãos para os seus filhos. Temos o professor Augusto Zimmermann, que é um professor brasileiro que leciona na Austrália, doutor em Direito Constitucional. Então, esse é o nosso grupo. Ótimo, ótimo. Bom, assim como a professora falou, né, obrigado. Caso, né, os participantes tenham, né, alguma pergunta também, acho que até para a gente abrir também espaço, acho que, né, podem colocar aqui no chat que nós vamos fazer essas, né, orientações aqui para, né, para abrir o espaço para que todos também possam participar. E se eventualmente a gente não conseguir responder essas perguntas, nós também, nossa equipe, né, fará o contato diretamente aí, né, para poder sanar no segundo momento, num outro momento. Bem, Dr. Marcos também, mais alguma complementação, né, queira, né, também mais alguma consideração? Não, de minha parte só agradecer e desejar as bênçãos de Deus aí para o curso, né, que tudo dê certo e que iniciativas como essa, outras instituições também confessionais no Brasil possam ter, para que a gente possa, como eu falei no início, né, firmar cada vez mais a nossa bandeira confessional nesse país. Ok, muito obrigado, né, Dr. Marcos. Em relação também, professora, rapidamente, um pouco né, da metodologia desse curso, né, assim, como que a gente, né, assim, o que a gente pode esperar realmente, assim, da estrutura, da modelagem do curso, né, nós tivemos aqui até algumas perguntas, né, do tipo né, da modalidade das aulas, né, a senhora poderia falar também para nós rapidamente? Sim, o curso é totalmente EAD, isso significa que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil que queira fazer, ela não terá dificuldade, porque são aulas todas gravadas, além da videoaula que nós estamos gravando, nós vamos disponibilizar o PDF dos PowerPoints utilizados durante a aula e textos de complementação. Então, sempre o texto, eu escrevo bastante, eu começo a escrever e vou trazendo exemplos, vou escrevendo, os meus textos acabaram ficando longos para cada aula. São textos inéditos, né? Não estou trazendo cópia dos meus capítulos e simplesmente postando ali, mas nós vamos postar alguns PDFs de materiais extras, né? Materiais externos. Temos sugestões de vídeos muito interessantes que ajudam muito nessa reflexão. Então, é essa metodologia que a gente está propondo, né, de investigar o tempo todo definindo conceitos, muita definição, no módulo sobre como ser um obreiro aprovado, eu fiquei surpresa ao pesquisar algumas palavras, nós pensamos que sabemos, né? Então, em algumas traduções em português fala procura apresentar-te aprovado. Nas versões em inglês aparece seja diligente para se apresentar como obreiro aprovado. Né? O que é diligente? Diferente de procurar. E aparece até na versão King James a palavra estude para ser um obreiro aprovado, escrito na versão King James lá em 1607. Então, definindo conceitos, fazendo comparação entre versões, trazendo autores, sempre focando na fonte primária, não pegar aquela citação da pessoa que eu não sei quem que é, mas procurando conhecer a biografia dos autores, das fontes que nós estamos utilizando. E, em resumo, é um texto bastante teórico, então eu estou aqui dizendo o contrário do que muitas pessoas procuram em cursos de pós-graduação, as pessoas querem cursos muito práticos, e nós estamos fazendo um curso bastante denso, bastante teórico, porque nós não conseguimos pensar sem palavras, nós não conseguimos pensar sem a teoria. E muita coisa que nós estamos fazendo, inclusive na igreja, muita coisa está fundamentada em cosmovisões não cristãs e a gente não sabe disso. Então, nós vamos trazer essa reflexão também sobre visões comparadas. Então, esse método que eu tenho chamado de método IRIV, o investigar, refletir, integrar conhecimento para poder viver e influenciar. Então, nós temos
2 módulos mais, na verdade, 4 módulos que seriam mais práticos, né? Como relacionar a cosmovisão cristã com as ciências naturais, que é do Eberle, como relacionar a cosmovisão cristã com as ciências humanas, que é do André Lima, e depois um de fundamentos da educação em cosmovisão cristã e as ferramentas ou recursos didáticos para a educação em cosmovisão cristã. Então, são 4 módulos mais práticos, mas os outros vão ajudar muito ao aluno, ao estudante, ao profissional, a identificar as suas próprias práticas, né? A analisar as suas práticas e desenvolver novas práticas com base na cosmovisão cristã. Ok. Nós temos uma pergunta aqui da Ellen. Ela pergunta como fica, né, nisso tudo a questão do homeschooling, né, que centenas de famílias estão realizando. Né? Acho que era um pouco da sua abordagem anterior, né, mas trazendo dentro do contexto, né, do que vai ser apresentado no curso, né, qual que seria, né, a contribuição ou participação mesmo desse conteúdo do curso para os homeschooling? Acho que a doutora Ellen, que está fazendo essa pergunta, que escreveu aí um artigo sobre a legislação do homeschooling. A educação domiciliar é um direito. Se a educação é um direito, né, o direito da criança ter a melhor educação personalizada, isso tem que ser respeitado. E dentro deste curso, nós não temos um módulo específico sobre homeschooling, mas nós entendemos que todo o conteúdo ajuda muito tanto os pais, educadores, quanto os tutores. Muitas famílias contratam professores, as escolas confessionais têm um papel muito sério, sendo aprovada a educação domiciliar, as escolas confessionais podem ser aquela escola guarda-chuva que vai acolher o aluno e oferecer a oportunidade dele fazer as avaliações, né, que a legislação exigir. Então, é uma grande oportunidade para as escolas confessionais, dar formação para os pais. Não vejo nenhum conflito entre o nosso curso e essa abordagem educacional, muito pelo contrário, né? Tenho defendido, continuarei defendendo o direito dos pais e tenho visto que essas crianças têm tido um aproveitamento muito diferenciado, né? Eles têm escapado mesmo de algumas armadilhas que nós precisamos evitar. Não, ok. Bem, nós não tivemos mais perguntas, né, aqui no site, no chat. Temos mais algumas perguntas que são bem específicas, né, em relação ao curso, né, data de início, os valores, né, da própria, né, metodologia do curso também, mas nós vamos deixar aqui, né, no chat também o nosso link, né, específico para falar com os nossos, né, consultores, com a nossa equipe de relacionamento, né, somente para poder reforçar aqui, né, que nós estamos com inscrições e matrículas abertas, né, para o curso que já tem previsão aí, né, formação de início no próximo mês. Tivemos uma ótima, né, adesão aí na participação o tempo todo, né, com mais de 80 pessoas aqui na live, né, acho que foi muito positivo dentro daquilo que a gente previa, né, né, tivemos bastante interatividade aqui com todos os participantes, né, como eu falei, alunos de diversas partes, né, diversos locais aqui do Brasil, né, que já garantiram a sua matrícula conosco. Então, nós ficaremos à disposição também para se eventualmente, caso tenham dúvidas, né? E eu convido a professora para suas considerações finais. Também nós temos aqui o pastor Eliel, o pastor Rocindes também, que estão conosco, né? Também queiram fazer suas considerações, mas já caminhando aqui para o final da nossa live. Ok, Carlos, muito obrigada por essa oportunidade. Parece que tem gente chegando ainda, né? Tô vendo aqui toda hora entrando gente o aqui. pessoal toda hora está chegando, né? Tem gente chegando. Então, quem está chegando agora e perdeu, né, vai poder assistir em algum momento, vai ficar disponível, não é? Sim, Eu mandei uma pergunta. Sim, vamos lá. Quem? Pastor Rocindes falou em Pastor pergunta. Rocindes? Sim, pastor Rocindes. O pastor Liel acabou de sair e pediu-me que fizesse, então, em nome da instituição, um agradecimento a todos que participaram dessa live. Estamos muito felizes com a adesão, com essa possibilidade, né? Como foi já muito bem colocado,
este compromisso com a confessionalidade, né? Mesmo em questões que foram aqui colocadas por alguns que fizeram a sua pergunta, a sua participação aqui pelo chat, né? A questão de políticas públicas, né? Política de governo, política de Estado. Eu creio que cursos como este é que nos dão fundamento para, como sociedade civil, participarmos na condução de uma política pública de Estado. Nós somos um segmento importante da sociedade e temos sido muitas vezes requeridos a dar nossa participação e nos faltam referenciais teóricos, nos faltam referenciais realmente âncoras que nos permitam criar instrumentos da nossa participação, né? Não apenas no que nós fazemos dia a dia, nas igrejas, nas escolas confessionais, nas universidades confessionais, mas mais que isso, como sociedade civil, como sociedade cristã que somos, valorizarmos, termos consciência de todos esses conceitos a partir da cosmovisão cristã e, a partir daí, então, modelar o nosso pensar, modelar, né, os nossos valores e como, a partir de, inclusive, não apenas de conhecimento, mas também de metodologias, de ferramentas, podemos melhor contribuir com a sociedade e até mesmo com a formatação das políticas públicas, quando formos para isso requisitados. Não, o colega colocou que a sociedade civil foi acionada de alguma maneira, e até tem sido acionada de algumas maneiras para participar da formulação das políticas públicas. Mas fica para nós, cristãos, o quanto temos estado realmente preparados, como a Bíblia nos diz, pronto para responder àqueles que perguntam a razão de nossa fé. Este curso vem para isso, para fortalecer nossas convicções, para sermos professores que professam a verdade de Deus, né? Nos canais da educação, que é tão primordial para a condição de uma nação, para a construção de uma sociedade. Então, muito feliz por esta abertura, que tenhamos um bom curso, e em nome do nosso presidente, doutor Augusto Ventura, do nosso reitor, agradecemos a toda a equipe técnica. A equipe técnica permanecerá à disposição para responder às perguntas, como foram aqui colocadas. A modelagem do curso, os modelos de aula, modelo de avaliação, são detalhes que a nossa equipe técnica está pronta para responder. Não deixe de fazer a sua pergunta, não deixe de fazer a sua inscrição, compartilhar com outras pessoas do seu universo de conhecimento. Eu creio que a grande maioria dos que aqui estamos somos formadores de opinião, né? E vamos usar isso como uma ferramenta de Deus para fortalecermos, então, nossas convicções. Muito obrigado a todos. Estamos aqui encerrando, então, em nome do Senhor. Brilhante, professor Sims. Brilhante colocação, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada, doutor Marcos, muito obrigada pela BEE. Nós contamos muito com o apoio, né, dessa Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas. Gosto tanto desse nome que eu gosto de falar ele inteiro, né? A sigla não é muito conhecida de algumas pessoas, mas nós contamos muito, queremos muito fazer parte, né, de um mover de Deus nessas associações representadas pela BEE. Agradeço o pastor Rocentes, Eliel, Michele, Carlos, e estamos aqui. Quem sabe, né, depois que o curso estiver rodando, a gente faz uma outra live para podermos estar falando ao vivo com os nossos alunos, porque esta será uma limitação. As aulas são gravadas e o contato com o aluno fica realmente mais difícil, mas nós vamos criar oportunidades como essa para estarmos juntos. Ok, muito obrigado, professor Inês, muito obrigado a todos, né? Só reforçando, até coloquei no chat também, aqui o link, né, do WhatsApp da nossa consultora, específica para o atendimento deste curso, tá? Só clicar ali, já dá um oi, pode falar com a Fernanda Salles, que ela está totalmente à disposição para atender a todos os interessados, né? E, eventualmente, também, né, compartilhar o link da live, né? O que é importante, né? Todos aqueles que estão aqui hoje presentes podem solicitar o link, né, que o material vai ficar disponível para poder replicar, né, para o conhecimento aí né, das pessoas interessadas no tema. Ok, Ok? obrigada. Boa noite a todos. Né? Tchau, tchau. Boa noite a Abençoada. todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Marcos.
Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigado.